Bom dia, sejam bem-vindos. Eu me chamo Isaura Frank da Silva, eu sou psicóloga e eu estou novamente aqui para convidá-los a um momento de reflexão. Se eu descrever para vocês o quadro de palpitação, taquicardia, sudorese, respiração rápida, náusea, possível insônia, preocupação, muito provavelmente, se eu descrever esse quadro para vocês, vocês rapidamente vão reconhecer que isso se trata de um quadro de ansiedade. E é sobre a ansiedade que eu estou aqui para convidá-los a nós refletirmos sobre algumas questões. Afinal, qual é a função da ansiedade? Ela serve para alguma coisa? Qual é o problema? Por que ela é tão mal falada? O Brasil é considerado, em termos de epidemiologia, o país com mais casos patológicos de ansiedade, vamos dizer, a população mais ansiosa do mundo. Por quê? Por que nós estamos sofrendo com isso? Vamos refletir um pouquinho sobre a ansiedade. Mas para falar da ansiedade, primeiramente eu quero falar de um quadro de ausência total de ansiedade, que se chama homeostase. Homeostase é quando a gente não está desejando nada, não está pensando em nada, nós estamos em total equilíbrio, a gente não está em nenhum momento de desejo, de necessidade. Só que esses momentos são transitórios na vida. Estar vivo é estar constantemente entrando e saindo de homeostase, desejando e indo em busca dos nossos desejos. Só que no momento em que a gente sente uma necessidade, sente um desejo ou o nosso equilíbrio for quebrado, o que vai acontecer? Vai gerar tensão. Hoje em dia muito se fala em estresse, mas é tensão, e essa tensão é sinônimo, ela vai desencadear ansiedade. E é justamente essa tensão e essa ansiedade que vai fazer o quê? Que nós nos movamos, que nós vamos atrás do que a gente deseja, do que a gente precisa, do que a gente necessita. Então, sobre essa perspectiva, a necessidade nos ajuda. Sobre a questão da quebra da homeostase, da quebra do equilíbrio, é importante a gente ressaltar também que a felicidade, a alegria, também representa uma quebra nesse equilíbrio. Se vocês pensarem um dia muito feliz da vida de vocês, algo que vocês desejaram muito, vocês vão observar que algum grau de ansiedade estava envolvida naquela experiência. Por quê? Porque a ansiedade, ela também é decorrente da felicidade, da alegria. Por quê? Porque tudo isso também é quebra desse nosso equilíbrio. O outro aspecto ligado à questão da ansiedade é o que se chama de ansiedade sinal. É uma ansiedade que está extremamente a serviço do nosso instinto de sobrevivência. É uma série de respostas fisiológicas e psicológicas mentais que nos preparam para enfrentar os desafios. E se diz, a metáfora que se usa é que a ansiedade sinal é o que nós sentimos, nosso organismo, o nosso todo reage frente a nós nos confrontarmos com um leão. Aquela série de respostas fisiológicas e mentais, elas nos preparam para enfrentar o leão. Então, frente a um leão, ou nós impactamos, às vezes até desmaiamos, ou fugimos do leão, ou enfrentamos o leão. Mas de uma certa forma, nós temos uma reação frente a esse leão. Então, mais um aspecto essencial da ansiedade de nos manter vivo, desejante, atentos e sabendo enfrentar os perigos. Então, não é uma boa acabar com a ansiedade. Por que ela é tão mal falada? Porque ela pode ser excessiva e incompatível com o estímulo. Ou seja, nós podemos reagir, nós geramos uma ansiedade para enfrentar um leão, quando, na verdade, nós podemos ter um gato para enfrentar, ou um rato para enfrentar, ou não ter bicho nenhum para enfrentar. E nós somos invadidos por aquela ansiedade excessiva e incompatível com o estímulo. Como manejar isso, na verdade? Então, como enfrentar essa questão da ansiedade excessiva e incompatível?
Primeira questão que eu quero que vocês observem é que quando uma pessoa vai descrever um quadro de sentir uma ansiedade excessiva, ela se utiliza de metáforas somáticas, ou seja, metáforas do corpo. É nó na garganta, é coração disparando, é um aperto no peito. Vocês se dão conta? É toda uma utilização do corpo em detrimento dessa parte aqui. O nosso corpo fala, nós falamos através do corpo. Por quê? Porque a ansiedade excessiva, ela compromete as nossas funções cognitivas superiores, ou seja, a nossa capacidade de ler a realidade para enfrentarmos a realidade ou desenvolvermos vamos dizer assim, os recursos frente à ansiedade. Ela compromete a nossa capacidade de percepção. Então, frente a uma ansiedade excessiva, qual é a dica que eu dou para vocês? Os dois grandes antídotos contra a ansiedade excessiva: respirar e refletir, raciocinar. O que acontece com a nossa respiração? Quando nós estamos muito ansiosos, aquela coisa do coração disparando, na verdade nós estamos hiperventilando, nós estamos, com uma alta saturação de oxigênio, isso compromete uma série de respostas fisiológicas e compromete o nosso raciocínio. Então, a primeira questão, a primeira dica que eu dou para vocês, respire fundo, lentamente, por um período significativo de tempo, prestando atenção na sua respiração, voltando a atenção para a sua respiração e automaticamente tirando o foco da atenção da sua resposta fisiológica de ansiedade, certo? A partir daí, nós estamos capacitados para fazer o quê? Refletir, raciocinar, ou seja, pararmos, pensarmos, lermos a realidade para realmente ver que bicho que nós temos à nossa frente para poder dar as respostas adequadas a esse enfrentamento, ok? Então minha dica para vocês, respirar e refletir e raciocinar, ok? Espero que essas dicas sejam úteis e até um novo momento, até uma nova reflexão. Tchau, tchau!